E aí pessoal, aqui quem fala é o Victor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje pessoal a gente vai falar sobre rating no xadrez, certo? Então, para você que não sabe, rate é a maneira de como é denominada a força de cada jogador de xadrez, certo? E aí existem dois rates. O rate online, que você faz nos sites que você joga, né? Chess24, Lichess, o próprio chess.com, que é o que eu uso, né? Então esse rate é o rate online que você tem para medir a sua força, né? Aquele númerozinho que mede sua força. E a gente também tem o rating feed, que é o rate de torneios, de partidas presenciais ou até online também, mas é tudo mais formal, dizendo assim, né? Então, a gente tem dois rates. O rate presencial de torneios, que é o mais sério ali, e o rating online, que é o convencional que a maioria das pessoas tem, certo? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre esses dois ratings. O rate online, pessoal, ele é inflacionado. Como assim? O rating online ele é maior do que o rating feed, por vários motivos. Primeiro, tem muito mais jogadores nos sites online do que presencialmente em torneios, porque nem todo jogador joga torneios, né? A maioria dos jogadores joga casualmente, então eles usam os sites. Então tem muito mais jogadores jogando nos sites do que presencialmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, a variação de rate é diferente, ou seja, nas partidas presenciais, com o rating feed, você ganha menos pontos do que numa partida, por exemplo, online, né? Numa partida online, claro, depende do jogador que você joga contra, né? Mas numa partida online, uma vitória pode te dar 8 pontos, por exemplo. Numa partida presencial, uma vitória te dá 5 pontos, né? Tirando essa métrica. Fora que no xadrez online tem muito mais ocorrência de pessoas que usam cheat, que é basicamente deixar o computador jogar por você, né? E aí você vai aumentando o rate, só que na verdade aquele rate não é a sua força real, né? Então tem essa questão que não acontece tanto assim no presencial, tá? Já teve alguns casos, mas não acontece tanto, certo? Então, sabendo disso, que o rate é inflacionado, eu trouxe até um exemplo aqui. O jogador mais forte de Blitz no atual momento do site chess.com é o Magnus Carlsen, que também é o melhor jogador do mundo atual, né? Ele tem 3.278 de rating Blitz. E é claro que se a gente for ver o rating feed dele é bem menor do que isso. Então essa é a prova definitiva que os rates são inflacionados, certo? Vou aqui no site que mostra o rating feed de cada jogador em tempo real e vou mostrar para vocês como tem essa diferença, tá certo? Então, pessoal, voltamos aqui. Agora estamos aqui com a classificação feed, certo? Que é as partidas presenciais de torneios. E como a gente pode ver, o nosso querido amigo Magnus Carlsen, que é o melhor jogador do mundo, né? Ele está aqui em segundo lugar com 2.887. Então existe sim uma diferença, no caso deles até bem grande, do rating de torneios, que é o rating presencial, para o rate online, certo? E aqui, pessoal, eu quero passar para vocês qual seria o seu rating feed de acordo com o seu rate que você tem online. Então a gente vai fazer essa comparação, certo? E a gente vai usar o rating Blitz, o seu rating Blitz que você tem no online. Por quê? Porque foi a maneira que eu achei, né, que fazem essa comparação. Eu não vi de partidas rápidas, embora partidas rápidas sejam é, o, o controle de tempo, né, entre aspas, no online que você joga, que menos tem inflação. Então, as suas partidas rápidas são as que estão mais parecidas com o seu rating feed. Mas todas as comparações que eu procurei e achei são de rating Blitz. Não sei porquê, mas tudo bem. A gente vai fazer aqui pelo rating Blitz e vamos descobrir qual é o nosso rating vendo essa métrica, né? Então vamos lá. Então, pessoal, a comparação que eu vou fazer aqui, certo? Primeiro, eu quero dar uma informação para vocês. Se você tem menos de 1.000 de rating no chess.com em partidas Blitz, eu tenho uma boa notícia para você. Porque em rating feed, certo? Que são as partidas presenciais de torneios, o rating mínimo que você sempre vai ter vai ser 1.000 de rating. Então, se você tem menos de 1.000 de rating de Blitz no chess.com, você já vai sair com um bust nas partidas Blitz, né? Nas partidas de torneio, na verdade, da feed, que você já vai iniciar com 1.000 pontos. Então aí já é uma ajuda, né? Porque você nunca vai poder descer de 1.000 pontos
em torneios da FIDE, certo? Então, a comparação que eu vou fazer vai ser de 200 em 200 pontos, certo? Então, eu vou fazer 1000 pontos não, né? Porque o 1000 pontos é o mínimo. Então, 1200, aí 1400, 1600, né? Aí, se você tiver nessas faixas de rating do chess.com, que é o que eu vou usar aqui, certo? Para fazer o comparativo, o site que eu vou usar, a gente vai ver qual seria o seu rating FIDE, tá, pessoal? Então, vamos lá agora para a tabelinha. Então, pessoal, voltamos aqui com a nossa tabela de rate, certo? E a primeira coisa que eu queria avisar para vocês é, quanto menor o rate, menor é a inflação, certo? E quanto maior o rate, maior é a sua inflação, certo? Então, a gente vai ver aqui como é que vai seguir. Então, vamos lá. Se você tiver 1.200 de rating, o seu rating FIDE será aproximadamente 1.200 de rating. O mesmo vale para 1.400. Por quê? Porque como o rating é um pouco mais baixo, geralmente o pessoal que está nesse rating está iniciando no jogo ainda, não tem muita inflação, certo? Só que quando você vai para a faixa de 1.600 de rating, você que já tem 1.600 de Blitz, no chess.com, o seu rating FIDE já vai ser um pouco menor. A gente vai ter uma diferença aí de 70 pontos. Você vai ter mais ou menos a faixa de 1.530 pontos, por aí. Se você tiver 1.800, a inflação já vai ser um pouco maior. Você vai ter 1.710 pontos no rating FIDE, certo? E aí, se você tiver com 2.000 de rating já de Blitz no chess.com, o seu rating FIDE será 1.890 mais ou menos por essa faixa, tá, pessoal? Isso aqui, o rating FIDE que eu tô falando é o rating de partidas clássicas, certo? É o comparativo de partidas Blitz do chess.com com partidas clássicas da FIDE, certo? Descendo agora para a tabela de baixo, a gente vai ter os rates acima de 2.000, né? 2.200, 2.400, 2.600 e 2.800 e 3.000 de rating Blitz, certo? Vocês vão ver que a inflação ó, vai aumentando cada vez mais. Então, se você tiver 2.200 de Blitz no chess.com, você vai ter de FIDE em partidas clássicas mais ou menos entre a faixa de 2.050 pontos. Se você tiver 2.400 de partidas Blitz no presencial, que é o FIDE, você mais ou menos vai ter na faixa de 2.200 de rating, certo? Se você tiver 2.600 de Blitz no chess.com, você vai estar na faixa dos 2.350 nas partidas FIDE. E assim vai, se você tiver 2.800 de partidas Blitz no chess.com, no presencial você vai ter 2.500, nessa faixa mais ou menos, de 2.500 de FIDE, tá, pessoal? E aí já é a questão do pessoal que é grande mestre, né? Então a grande maioria dos grandes mestres tem rating de Blitz no chess.com 2.800, certo? A grande maioria, não quer dizer todos. Isso aqui também é uma média, tá, pessoal? Não é para você dizer que é uma regra, certo? E por último, pessoal, se você tiver 3.000 de rating Blitz no chess.com, o seu rating FIDE vai ficar na faixa dos 2.570, beirando 2.600, tá? Lembrando, isso aqui não é uma regra, tá? Tem jogador GM que eu já vi que só tem 2.500 de Blitz no chess.com, porque é uma questão muito de cada caso é um caso. Mas isso aqui é a média, tá, pessoal? Para você tirar como base, certo? Você só vai saber mesmo o seu rating feed quando você criar o seu rating feed, certo? Então, pessoal, era essa informação que eu queria estar divulgando com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Valeu!